De agradecer ao convite da comissão organizadora, dizer que é um prazer imenso estar aqui em Porto Alegre mais uma vez, para estar conversando mais um pouquinho sobre o CEPS, falando um pouquinho sobre o papel da enfermagem no dia a dia, né? Essa aula de manejo da CEPS, aspectos da enfermagem, vocês vão olhar depois da brilhante explanação do Dr. Ederlon e vão falar assim, esse palestrante, eu acho que ele está meio biruta, né? O doutor acabou de falar um monte de coisa diferente, ele veio aqui e está falando de outras coisas que normalmente a gente faz no dia a dia, né? Certamente o que eu vou trazer é o que se faz no dia a dia, é o que se traz na ação direta do cuidado do paciente com sepse. Falar de sepse é lembrar que existe dentro do fator de tratamento um papel muito importante da equipe multidisciplinar, né? E dentro desse papel da equipe multidisciplinar, o enfermeiro tem um papel fundamental no manejo desse paciente com sepse. Não são apenas drogas inotrópicas, antibióticos, reposição volêmica, exames, marcadores bioquímicos que vão fazer a diferença no tratamento deste paciente. Mas certamente quem está à beira-leito, quem está do lado do doente, tem papel fundamental na identificação, na prevenção e principalmente na ajuda, né, das outras medidas terapêuticas que podem ser utilizadas nesse paciente. Então, todo mundo sabe que sepse é um problema hoje de ordem mundial. É complexo, é difícil de tratar sepse, requer de todos um empenho muito grande, né? Do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do farmacêutico, porque todos vão ter o seu papel dentro da atuação neste doente. A identificação precoce e intervenção rápida dentro das primeiras 48 horas reduzem a mortalidade e por isso que é extremamente importante que a equipe de enfermagem liderada pelo enfermeiro tenha a noção de que a ação direta da assistência direcionada à enfermagem ou da ação direta da assistência do enfermeiro mediante um paciente crítico é fundamental para melhorar essa mortalidade do doente. Quando o enfermeiro ele é negligente ou ele deixa passar desapercebido que a assistência direta que ele vai prestar a esse doente pode salvar a vida do doente, certamente esse grau de mortalidade vai aumentar. Algumas coisas são importantes, né? A prevalência de intercorrências na UTI é alta, porém a gente consegue, na maioria das vezes, detectar precocemente essas intercorrências. Diferente do ambiente de emergência, que foi comentado aqui, e certamente o Ministério da Saúde hoje, com o projeto de SOS Emergência, tem feito e vai continuar fazendo grande diferença na assistência desses pacientes graves, que demoram de chegar à terapia intensiva, né? Diferente da terapia intensiva, no ambiente de emergência a gente não consegue predizer isso muito bem, não consegue tratar isso muito bem, porque a porta de entrada de um pronto-socorro é sempre desconhecido, né? É sempre algo que nos traz o novo, que nos traz uma descoberta de um paciente com alguns sinais e sintomas diferentes do outro, ou que muitas vezes possam ser semelhantes, mas que a resposta fisiológica dele pode ser um pouco diferenciada. Na terapia intensiva, isso se torna de forma muito mais tranquila, fácil de predizer, né? Nós conhecemos o doente que está internado há algum tempo, a gente conhece quais são as variações de exames que esse doente está apresentando, e isso então se torna muito mais fácil de você conseguir atender a essas possíveis intercorrências que possam surgir no atendimento do dia a dia do paciente. A vigilância constante da equipe de enfermagem à beira-leito é fator fundamental. Foi-se o tempo em que a enfermagem era tida apenas como uma arte, né? A enfermagem hoje não é mais arte, a enfermagem hoje é ciência. Tanto quanto a medicina, a enfermagem hoje tem um papel tão grande, tão bonito e tão importante na assistência de doentes críticos. Por isso que é fundamental que os enfermeiros estejam direcionados para a pesquisa, estejam direcionados para a assistência do doente crítico, porque são esses aspectos que vão nos diferenciar cada vez mais, né? Se a gente se lembrar lá de Florence, da Guerra da Crimeia, certamente o papel que ela teve naquela época foi de fundamental importância, foi brilhante, mas hoje os enfermeiros têm uma notoriedade, um papel muito mais importante na assistência do doente crítico no dia a dia. O protocolo ajuda a promover uma maior segurança e a equipe e ao paciente. Quando a gente fala de protocolo, na maioria das vezes as pessoas entendem protocolo como um pedaço de papel, tem um monte de letras escritas e que deve ser seguido ao pé da letra, né? E aí, na finalização de uma das palestras, ele colocou que cada vez mais se busca um conceito individualizado de assistência. E, realmente, os protocolos eles devem existir, os bundles devem existir, só que a equipe que presta essa assistência, ou que direciona esse conhecimento, tem que entender que existe uma coisa chamada individualização da assistência, individualização do cuidado. Quando nós tratamos todo mundo de forma muito genérica ou de forma muito igual, a gente acaba tendo algumas perdas que são significativas, né?
né? Então, cada vez mais, essa aplicação desses cuidados, desses bundles, devem ser direcionados para o tipo de doente que eu tenho sobre a minha assistência. Bom, então se a gente pensar que eu vou ter um funil, onde eu vou colocar a Survive Sepsis Campanha, vou colocar a equipe multidisciplinar, vou colocar o doente crítico, certamente eu vou ter uma mistura muito boa. Mas essa mistura ela é baseada num conceito que é muito importante, que eu falei algumas semanas atrás no fórum em São Paulo, e que eu continuo mantendo, que isso aqui é primordial. A clínica continua sendo soberana na assistência direta ao paciente. A observação ela é direcionada ao doente e vai fazer grande diferença em qualquer tipo de protocolo, em qualquer tratamento que seja previsto ou que seja preconizado para os doentes. A partir do momento que eu tenho métodos de tratamento, métodos de diagnósticos o mais sofisticado possível, eu não consigo entender o que está acontecendo basicamente com o meu doente, eu perco esse foco. Não vai adiantar ter a mais sofisticada tecnologia ou a mais sofisticada medicamento para fazer o tratamento se o intensivista, o enfermeiro intensivista que está do lado do doente, ele não tem essa visão de que a clínica do doente é que vai te trazer grandes informações. Isso não é de agora, né? Isso já vem de muito tempo, essa descrição, esse cuidado com os doentes graves, então já data lá desde a época de Hipócrates, bem antes de Cristo, e a gente precisa realmente ter esse conceito de que a observação do doente é fator primordial na assistência, né? Esse é um slide extremamente conhecido por todos, eu acredito que quem já teve algum tempo estudando sepsis sabe que o diagnóstico, né, da sepsis vem sendo feito dessa forma, vem sendo tratado dessa forma e vai se mudar algumas coisas, como o Dr. Ederlan colocou, a partir de agora com as novas publicações. Mas é o que a gente faz ainda no dia a dia. É importante que o enfermeiro que esteja na assistência direta ao paciente, ele conheça todo este quadro, né? Que ele consiga identificar nos mais pequenos detalhes que a ação direta da assistência de enfermagem no auxílio do cuidado ou no auxílio da assistência do médico intensivista é fundamental. Muitas vezes o médico está preocupado com um número grande de pacientes que ele precisa prescrever, ele precisa evoluir, ele precisa assistir de forma mais direcionada, e o enfermeiro ele tem um papel fundamental de assessorar o médico na parte científica, né? Na parte do cuidado da assistência direcionada ao doente, baseado nos conceitos e princípios da ciência. Bom, é claro que a gente conhece cada um desses órgãos, sabe a importância de cada um deles, sabe o papel de cada um deles no projeto do tratamento da sepsis, mas o que isso tem a ver com o que a gente encontra hoje? Que o enfermeiro lá da Europa, o enfermeiro de qualquer parte do mundo que aplica a Survive Sepsis em campanha é igualzinho ao enfermeiro brasileiro, né? O enfermeiro brasileiro ele tem o mesmo papel fundamental da assistência direta ao paciente com sepsis no tratamento destes doentes, porque ele vai identificar precocemente e vai ajudar no tratamento deste doente. Dando algumas dicas, indicando para o médico que está existindo realmente uma diminuição do débito urinário, que o meu paciente está fazendo muito mais quadros de desconforto respiratório, de alteração do nível de consciência, de algumas alterações dos níveis glicêmicos que devem ser vistas pelo enfermeiro no dia a dia. Então, o enfermeiro hoje que manipula o paciente crítico no Brasil, ele é igualzinho ao enfermeiro que manipula o paciente crítico em qualquer parte do mundo, porque os princípios são os mesmos, os cuidados são os mesmos e o que se faz é mundialmente conhecido. Bom, então é muito importante que quem esteja à beira-leito esteja preocupado sempre com o doente, né? Se eu me preocupar com a monitorização do doente, se eu me preocupar com os exames, se eu me preocupar só com a farmacologia que vai ser aplicada ao doente, certamente o doente é aquele que vai passar desapercebido e, na maioria das vezes, ele não vai ser entendido ou não vai se ter interpretação correta das respostas que ele está nos dando. Quanto à terapia intensiva, a gente sabe que existem alguns pilares que são fundamentais, né, e que nós, enquanto enfermeiros, temos que estar muito atentos a cada um deles. Os pilares da monitorização hemodinâmica, da ventilação, da infecção, da nutrição e de sedação. Certamente, se fosse alguns anos atrás, quando falava-se de terapia intensiva, o enfermeiro não participava ativamente de nenhum desses pilares, né? O enfermeiro